Iga Center, 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Olá, bom dia! O seu Bahia Meio Dia desta quinta-feira está começando com muito assunto para você. Imagens agora de Botirama, oeste do estado, tudo nublado por lá, tempinho fechado. Hora certa, 11 horas e 59 minutos. E olha, um acidente de trânsito deixa uma criança morta em Luiz Eduardo Magalhães. Mãe e filhas estavam em uma moto quando colidiram com uma caminhonete. Os detalhes a gente confere agora com o Gabriel Pires, que adianta algumas informações. Bom dia, Gabriel. Foi bem aqui onde nós estamos, viu, Bia? Boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Tiago Santos vai mostrar que aqui ainda estão alguns vestígios deste acidente que foi registrado ontem à noite às margens da BR-242, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. O condutor do veículo está preso. Mãe e a outra criança que também estavam na moto estão internadas no Hospital do Oeste em Barreiras. A Ingrid Gabriele, de 8 anos, infelizmente perdeu a vida. A perícia está sendo realizada aqui no local. Daqui a pouco eu volto contando tudo. É isso aí, Gabriel. Muito obrigada por adiantar esses detalhes. E ainda, Tiago Santos também está por aqui e hoje traz informações sobre um idoso de 71 anos que morreu afogado na Ilha do Rodeador, em Juazeiro. Bom dia, Tiago. Oi, Bia, muito bom dia para você e para quem está nos acompanhando aqui no nosso Bahia Meio Dia. A Ilha do Rodeadouro, que é um ponto turístico aqui do município de Juazeiro. Esse idoso de 71 anos é um turista que estava no momento de lazer, aproveitando com a família, quando infelizmente acabou se afogando nas águas do Rio São Francisco. Ele chegou a ser levado para a UPA aqui da cidade, mas infelizmente não resistiu. Já já eu trago os detalhes desse caso de afogamento, mais um aqui no norte do estado. Bia. Muito obrigada, Tiago, pelas informações. Mais um caso de afogamento na região norte. E ainda, no oeste do estado, a Polícia Federal investiga um homem de 22 anos por compartilhamento de material eletrônico abusivo de crianças e adolescentes. Aline Miranda é quem acompanha esse caso e traz os detalhes pra gente, né, Aline? Bom dia. Bom dia, Bia, para você, para os nossos colegas repórteres e também a todos que nos acompanham no Bahia Meio Dia. Aqui amanheceu esse clima gostoso de chuva, diferente dos últimos dias. E hoje, na nossa edição, vou trazer informações sobre a Operação Frig, que foi deflagrada pela Polícia Federal em Luiz Eduardo Magalhães, com informações de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes. Eu volto contigo, Bia. Um absurdo, né, Aline? Até já. E em Barreiras, 200 famílias ficaram isoladas após a interdição de uma ponte muito importante ali da região. A estrutura foi desmontada para a troca do madeiramento. Daqui a pouco você vai ver o drama dos moradores de um povoado aqui de Barreiras, pertinho do centro da cidade, que estão sem ter como sair do local onde moram. Simplesmente por conta de uma ponte. Olha só o risco. E ainda, 27 toneladas de quartzo são apreendidas em Pilão Arcado. O material foi extraído de forma ilegal e tinha como destino a China. Grave acidente é registrado em cruzamento no município de Paulo Afonso. Um motociclista morreu depois de ser atropelado por um ônibus. E em Juazeiro, um outro acidente, adolescente morreu e outro ficou ferido após a moto em que estavam bater num cavalo. E 2026 já ganhou um título, o Ano dos Feriadões, com 10 feriados nacionais, sendo 9 em dias úteis e 7 colados ali às segundas ou sextas-feiras. O calendário vai favorecer, então, folgas prolongadas em todo o Brasil. Daqui a pouco a gente mostra o que esperar desse ano cheio de oportunidades para descanso e planejamento. 2026 terá 10 feriados nacionais, sendo a maioria em dias úteis. Além desses, ainda tem os municipais. Aqui em Juazeiro, o município decretou folga para 4 datas. E as novas regras para a aposentadoria exigem mais atenção dos segurados. Teve aumento na idade mínima e na pontuação para quem já contribuía antes da reforma de 2019.
Em 2026, a aposentadoria passa a exigir idade mínima maior e a pontuação mais alta. As novas regras já estão valendo. Esses e outros assuntos você confere já, depois do intervalo. Hoje. Mas, Stella, sua mãe, na verdade, é a avó da Anabela. Eu sei, você está certa. Então, se a sua mãe morrer, o que nós vai torcer para não acontecer, a Anabela não vai ficar sem a mãe. Eu tomei uma decisão. Eu vou contar para Anabela que eu sou a mãe dela. Eta Mundo Melhor. Lavanderia Pérola. Mais de 30 anos de credibilidade e a melhor estrutura. Suas roupas, tapetes, cortinas e estofados limpos e perfumados. Lavanderia Pérola. A lavagem premium de Barreiras. Ressonância magnética mais rápida e com ainda mais qualidade é no CDI. O CDI acelerou o tempo dos exames sem abrir mão da precisão que você confia. Com a nova tecnologia de inteligência artificial, o exame fica até 50% mais rápido, com imagens ainda mais nítidas e precisas, e um diagnóstico que ganha em qualidade. Ressonância magnética no CDI é assim. Menos tempo na máquina, mais resultado para você. CDI, imagem de confiança e credibilidade. Atenção, empresas de comunicação visual da região. Seja parceiro Criativa e aumente o seu lucro. A melhor estrutura para fazer suas impressões com rapidez e melhor preço. Solicite orçamento e comprove. Criativa Comunicação Visual. Na Baía de Todos os Santos, o paraíso tem nome, Ilha dos Frades. É aqui a nossa próxima parada do Conexão de Verão. Bora comigo? Temos região de manguezal, temos corais, então a biodiversidade aqui é muito grande. O camarão crocante no coco, a gente sempre busca também entregar o que há de melhor aos turistas, né? Vem turismo, mas vem um povo fazer oração também. É muito gratificante de viver num lugar desse, muita tranquilidade. Curtiu? Então só vem. É sábado, 8h30, no Conexão Bahia. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, imagens da Orla de Juazeiro. Céu ainda um pouco fechado por lá. Hora certa, 11h57. Minha gente, um grave acidente foi registrado hoje pela manhã no centro de Paulo Afonso. Infelizmente, uma pessoa morreu. A vítima estava de moto quando tentou cruzar uma rua e acabou atropelada por um ônibus. Luiz Gustavo Ribeiro é quem está acompanhando esse assunto e traz mais informações para a gente. É com você, Luiz. Bom dia. Oi, Bia. Muito bom dia para você. Bom dia também para quem está nos acompanhando. Pois é, um caso muito grave, um acidente muito grave que aconteceu hoje pela manhã em Paulo Afonso, na região central da cidade. Esse acidente, de acordo com informações da Polícia Militar, envolveu uma motocicleta e um ônibus. E esse acidente, inclusive, foi registrado por uma câmera de monitoramento que flagrou o momento dessa colisão. Nas imagens é possível ver a moto atravessando esse cruzamento no momento em que ela acaba tendo essa colisão com o ônibus e o motociclista, infelizmente, é atropelado durante esse acidente. Esse acidente foi registrado no cruzamento entre as ruas São Francisco com a rua Amâncio Pereira, que fica no centro de Paulo Afonso. A vítima desse acidente foi o motociclista, que não chegou a ser socorrido. Ele foi identificado pela polícia como Rick Cardoso Andrade, de apenas 25 anos de idade. Segundo informações que foram repassadas pela Polícia Militar e também pelo SAMU, que foram acionados para atender essa ocorrência, Rick estava pilotando essa moto quando passava por esse cruzamento. Ele acabou colidindo com o ônibus que também vinha em movimento. O ônibus acabou colidindo na lateral do Rick, mas na parte frontal do ônibus, infelizmente, o Rick não resistiu aos ferimentos. Ainda não há detalhes sobre o que pode ter provocado esse acidente, né? O que é que pode ter acontecido, se o motorista ou o motociclista não prestou atenção aí
no outro veículo, mas o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Nossa equipe entrou em contato com a Polícia Civil de Paulo Afonso. A Polícia Civil informou que até o momento esse caso ainda não foi registrado na delegacia de Paulo Afonso, mas a expectativa é que assim que esse caso seja registrado, a Polícia Civil possa investigar esse caso para identificar as causas e também as circunstâncias desse acidente. É claro que essa imagem do circuito de segurança vai ajudar bastante o trabalho da polícia. Além disso, esse caso abalou bastante os moradores de Paulo Afonso, porque apesar do Rick não ser morador da cidade, ele era bastante conhecido por lá. Ele estava trabalhando em uma empresa de telecomunicações, ele também já tinha trabalhado no Exército, e aí as pessoas conheciam muito o Rick, ficaram muito abaladas com esse acidente, ainda mais pela forma que esse acidente aconteceu. Um acidente no centro da cidade, que não é algo comum de acontecer, principalmente em cidades do interior, mas infelizmente aconteceu e com essa vítima fatal. O Rick, ele era de Itacaré, no litoral da Bahia, mas morava em Paulo Afonso, estava trabalhando por lá, então ficam os nossos sentimentos para os familiares, para os amigos do Rick, em meio a esse momento muito triste de um acidente que aconteceu no centro de Paulo Afonso. Esse caso agora deve ser acompanhado pelas autoridades policiais, Bia, e a gente torce aí que a família fique bem, que os amigos também fiquem bem nesse momento muito difícil. Volto contigo. É isso, Luiz, muito obrigada. Enquanto você falava, as imagens passavam aqui pra gente. É impressionante a colisão, assusta de fato. Olha ali a velocidade, é muito chocante. E um jovem, né, as imagens ali dele também com a farda do Exército, muito triste. Nosso abraço verdadeiro aí para toda a família. E olha, teve registro de acidente também em Juazeiro. Esse foi ontem à noite no povoado de Jatobá, distrito de Maniçoba. Um adolescente morreu e um outro ficou ferido. Imagens aí na sua tela. De acordo com a polícia militar, os dois jovens seguiam numa moto quando bateram num cavalo que estava na pista. Alif Levi Alves de Brito, 15 anos apenas, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O outro adolescente foi para o hospital em Petrolina, muito provavelmente o HU, que é quem recebe esse tipo de acidente, mas a unidade não nos informou o estado de saúde dele. Como você viu aí, 2 adolescentes, infelizmente, pilotando quando não é permitido. É muito triste, mas muito comum no interior, a gente sabe disso. Fica o alerta, minha gente. Você que é pai, mãe, qualquer um ali familiar, responsável por crianças ou adolescentes, não permitam isso. Espera a idade correta e fazer tudo conforme manda a lei, porque é uma forma de preservar nossas vidas. Agora a gente abre espaço para um problema que tem complicado a rotina de quem mora no povoado de Angélica Aires, em Barreiras. A ponte que dá acesso à BR-242, a gente vem mostrando aqui para vocês, está interditada por causa da troca do madeiramento. E cerca de 200 famílias ficaram sem essa passagem segura. Carlos Augusto e Matheus Souza foram acompanhar de perto essa situação que tem gerado reclamação entre moradores que precisam desse equipamento. Confira. A ponte liga os moradores do povoado de Angélica Aires com a BR-242. Aqui vivem cerca de 200 famílias, todas impedidas de passar porque a troca do madeiramento da ponte não permite mais a travessia com segurança. Essa senhora iria até tentar, mas desistiu com medo. Assim como ela, César também evita arriscar, pois teme cair dentro do rio. Aí alguém pode até morrer. Você se arrisca a passar aí, César? Não, eu não passo porque é uma coisa muito assim, perigoso, muito mesmo, entendeu? É um perigo. Agora todo mundo aí fica ilhado aqui, né? É, quando chove fica ilhado, porque fica difícil o pessoal passar. A maioria dos moradores, igual você estava conversando ali com o pessoal tem que passar pela outra pista. Tem que andar bastante, né? Tem que andar bastante, porque é só estrada de chão. Depois que as madeiras velhas da ponte foram retiradas, só ficaram algumas tábuas, muito estreitas. E agora que começou a chover, com a madeira escorregadia, o risco é maior. A alternativa para chegar até o povoado é essa outra estrada, que tem 9 quilômetros de extensão. Mas com a chuva, alguns trechos ficaram bem ruins. Cícera mora aqui há 22 anos e já perdeu a conta de quantas vezes foram feitas reformas na ponte, que sempre foi de madeira. Já teve acidentes nessa ponte.
tinha buracos e um menino, uma vez, o filho de uma amiga minha, que hoje ele é falecido, ele caiu dessa ponte, se machucou feio, né? Muitas crianças passam aqui e às vezes a gente passa tombando, com medo. A solução, na opinião dela, seria definitiva se fosse construída uma ponte de concreto. Mas, segundo a Cícera, que conversou com o empreiteiro que está fazendo a troca do madeiramento, isso parece pouco provável de acontecer. Seria maravilhoso se a nossa gestão concluísse, né? Mas dizem que não tem dinheiro. Faz isso aqui, tira esse transtorno da gente, viu? Para facilitar a nossa vida. Bruno Castro é o secretário da Infraestrutura da Prefeitura de Barreiras, responsável pelo andamento das obras, que começaram, segundo ele, porque não havia mais como esperar, porque a ponte corria, sim, risco de cair. A gente fechou a ponte, a gente está fazendo a manutenção dela e até o carnaval ela vai estar 100% reformada. Em relação à ponte de concreto, pedida pelos moradores, o secretário garante que ela vai sair, mas não determinou o prazo. O prefeito Otoniel já autorizou a execução do projeto, a gente já está com ele pronto, a gente só está fazendo alguns ajustes e aí a gente vai estar apresentando a planilha ao prefeito, fazendo o processo licitatório, mas eu creio que essa seja uma das últimas manutenções de madeira, uma das últimas manutenções na ponte de madeira do bairro Angélica Aires. Para vocês terem uma ideia, uma parte do madeiramento já foi substituído e o novo ainda não foi colocado, simplesmente porque a chuva tem atrapalhado o cronograma previsto. O problema é que a interdição representa prejuízos diários para muitos comerciantes que vivem no Angélica Aires. A dona Rose está contrariada. Essa pousada que ela montou às margens do rio tem clientes fiéis e várias reservas feitas para o carnaval foram canceladas, depois que o acesso pela ponte foi proibido. Eu entrei em contato com os hóspedes que haviam feito reservas e pedi que eles me dissessem se gostariam de manter ou cancelar as reservas, tendo em vista que teriam que fazer um desvio de 9 quilômetros, 5 deles em estrada de chão, para chegar até aqui. E eles optaram por cancelar. A gente não queria atingir os comerciantes, a gente tentou postergar essa manutenção, só que, como eu falei anteriormente, ou a gente fazia a manutenção agora ou a ponte ia cair. Lamentável, né? Que isso seja solucionado o mais rápido possível. Um jovem de 26 anos foi morto a tiros ontem em Juazeiro. Segundo informações da Polícia Civil, Joanderson da Silva Nascimento foi atingido por disparos de arma de fogo na noite de ontem, próximo ao residencial São Francisco. Segundo testemunhas, a vítima estava com a namorada quando 2 homens chegaram a pé e atiraram contra ele. A Polícia Civil também nos informou agora há pouco que a vítima tinha sido já preso por tráfico e também tinha passagem por tentativa de homicídio, foto dele aí na sua tela. Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime. E um idoso de 71 anos morreu afogado, infelizmente, minha gente, na Ilha do Rodeadouro, em Juazeiro. O resgate da vítima foi feito em conjunto por autoridades de Petrolina e Juazeiro. Tiago Santos é quem está com esse assunto e chega agora com mais informações para a gente. Lamentável, muito triste, né, Tiago? Boa tarde. Mais um caso de afogamento registrado somente neste ano de 2026 aqui na nossa região, de fato muito lamentável. Bia, muito boa tarde para você, para quem está nos acompanhando aqui no BMD. A Ilha do Rodeadouro é um ponto turístico aqui da cidade. A comunidade fica distante cerca de 12 quilômetros e para chegar na ilha é preciso fazer a travessia de barco. De acordo com informações repassadas aí pela polícia, a vítima desse afogamento é um idoso de 71 anos, identificado como Alberto Ferreira Peixinho. O corpo dele foi encontrado na tarde de ontem lá na Ilha do Rodeadouro. Nós conversamos com alguns moradores da comunidade
que fica na zona rural aqui de Juazeiro, moradores que inclusive viram de perto toda a situação e aí conversando com outras pessoas que estavam com o seu Alberto, eles relataram o seguinte: seu Alberto não é um morador da comunidade da Ilha do Rodeadouro, nem aqui de Juazeiro. Ele é um turista, de onde é a cidade dele, né, de onde ele veio, não foi informado para a gente, mas esses moradores relataram que a família estava passeando na Ilha do Rodeadouro, conhecendo o lugar, quando infelizmente essa situação aconteceu. O idoso estava na companhia desses familiares quando, num determinado momento, acabou entrando na água, entrando no Rio São Francisco. Os familiares relataram que não viu nenhuma situação como se ele estivesse, né, se afogando, se debatendo na água ou algo do tipo. Então eles acreditam que seu Alberto pode ter passado mal no momento que entrou no rio e acabou posteriormente, né, se afogando. Mas obviamente somente a perícia deve apontar se de fato ele passou mal ou não, quais foram as circunstâncias que levaram a essa situação. Tanto o Corpo de Bombeiros de Juazeiro quanto de Petrolina foram acionados, porém foram os bombeiros de Petrolina quem retiraram o corpo do seu Alberto do Rio São Francisco, levou à margem. O SAMU de Juazeiro foi acionado, ele chegou a ser socorrido com vida para a UPA da cidade aqui do município, mas infelizmente não resistiu. Os familiares, né, o SAMU, recolheu o corpo, foi levado para o IML. O corpo já foi liberado para sepultamento da família e esse caso está sendo investigado, analisado aí pela Polícia Civil, como eu falei, na tentativa de entender o que foi que levou à morte do seu Alberto. Mais um caso triste aqui na nossa região norte do estado, né, Bia? Volto com você aí do estúdio. Obrigada, Tiago, pelas informações. Mais um alerta também. Rodeadouro é linda, a ilha, bem turística, mas a correnteza é mais forte, tem que tomar muito cuidado sempre. Obrigada, Tiago, pelas informações. E olha, um homem foi preso no povoado de Xingozinho, zona rural de Paulo Afonso. O 20º Batalhão de Polícia Militar realizava uma operação na região quando abordaram homens em um bar na BA-210. Durante a verificação, os policiais encontraram com um indivíduo que estava nesse bar uma porção de substância parecida com cocaína e uma quantia ali de quase R$ 700 em espécie. O suspeito e o material apreendido foram apresentados ali na Delegacia Territorial por posse de entorpecentes, no caso esse homem aí preso nesse bar na BA-210, na zona rural de Paulo Afonso. E Camila Oliveira chega agora com a previsão do tempo para Serra Dourada, Coribe, Pindobaçu e Umburanas. Oi, Camila! Oi, Bia, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tô chegando com os destaques do tempo, ainda com possibilidade de chuva em maior volume, especialmente para o oeste baiano. Nas demais áreas do nosso mapa, já diminui a quantidade de nuvens de chuva. Eu conversei hoje de manhã com Cláudia Valéria, que é meteorologista e sempre dá suporte para a nossa equipe. Ela disse que a tendência é essa mesmo a partir de agora. A chuva diminuindo em todas as regiões, se cair de forma mais pontual e só fica mesmo em grande volume para quem está no oeste da Bahia. O alerta por aí foi atualizado agora de manhã e é alerta laranja. Significa que em alguns municípios a chance de chuva chega a 100 milímetros em um único dia. Olha aqui informações já na tela para Serra Dourada, 12 milímetros, temperatura no máximo chegando a 27 graus. Tem bastante umidade também na região de Coribe, onde o volume esperado de chuva é ainda maior, 25 milímetros na previsão aqui. Para quem está no norte da Bahia, Pindobaçu, tem chance de chuva, mas deve ficar mais aquele céu parcialmente nublado, o sol aparecendo também, 31 graus e 1 milímetro só de quantidade de chuva aí na previsão. Para Umburanas, esquenta mais, 33 graus, sensação térmica que pode chegar a 35, calor de volta depois que a umidade já vai se despedindo e não deve ter chuva em Umburanas. Por enquanto é isso, eu vou atualizando vocês aqui, trazendo também novas informações amanhã. Até lá! Até lá, Camilinha. E olha, minha gente, uma notícia muito triste do Oeste. Uma criança de 8 anos morreu em um acidente em Luiz Eduardo Magalhães. Mãe e as duas crianças, filhas dela, estavam em uma moto quando colidiram com uma caminhonete. Gabriel Pires está acompanhando de perto esse caso e traz esses tristes detalhes para a gente, né, Gabriel? Boa tarde.
Pois é, Bia, a Ingrid Gabriele da Silva Duarte tinha apenas 8 anos e infelizmente morreu nesse acidente que aconteceu ontem à noite aqui em Luiz Eduardo. Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Esse acidente aconteceu bem aqui nessa rua que fica lateral à BR-242 em Luiz Eduardo Magalhães. Tiago Santos está mostrando que ainda aqui estão alguns vestígios de calçados e também pedaços da moto em que mãe e 2 filhas estavam. Esse acidente aconteceu ontem à noite por volta das 23 horas. Nesse momento, chovia aqui em Luiz Eduardo Magalhães, de acordo com as informações que foram passadas para a nossa equipe pela Superintendência de Trânsito do município. O condutor, ele estava aí com visíveis sinais de embriaguez. Ele colidiu na traseira da moto em que mãe e 2 filhas estavam. A gente conversou há poucos instantes com o pai da Ingrid Gabriele. Ele falou que a mãe tinha levado as 2 filhas para o trabalho porque não tinha com quem ficar. E estava às 23 horas voltando para casa para descansar quando esse trágico acidente aconteceu. Além da Ingrid Gabriele, que morreu nesse trágico acidente, a mãe ficou gravemente ferida, bem como a filha de 5 anos. A filha, ela foi socorrida aqui no local pelo SAMU e encaminhada para o Hospital do Oeste em Barreiras. A mãe, ela foi estabilizada na UPA aqui de Luiz Eduardo Magalhães e hoje cedo foi transferida para o HO lá em Barreiras. O estado dela também é delicado. O corpo da Ingrid Gabriele foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Luiz Eduardo Magalhães, onde foi periciado. Há poucos instantes eu conversei com o pai da criança e ele afirmou que estava indo para o IML para fazer a retirada do corpo e posteriormente organizar o velório. E nesse momento aí em que a família está organizando o velório, também está realizando aí o acompanhamento da mãe e da outra criança que também ficou gravemente ferida nesse acidente que aconteceu ontem à noite aqui em Luiz Eduardo Magalhães. O condutor da caminhonete que se envolveu nesta ocorrência, ele foi conduzido para a Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães, pois apresentava sinais de embriaguez. Ele se negou a fazer o teste de etilômetro, mas foi conduzido, pois apresentava aí alguns sinais de que teria ingerido bebida alcoólica. Testemunhas aqui no local também afirmaram que ele trafegava em alta velocidade por essa rua aqui que fica ao lado da BR-242 em Luiz Eduardo Magalhães. O corpo da Ingrid Gabriele está sendo liberado e posteriormente será velado aqui mesmo no município, onde será sepultado. A gente, claro, vai ficar acompanhando essa situação aqui no município. Bia, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Suspeito segue vivo, vai ter a oportunidade de continuar com a sua existência, com suas famílias, ou melhor, com sua família, mas as vítimas que simplesmente estavam ali dando duro, né? Essa mãe dando duro, levando 2 crianças para o trabalho porque não tinha rede de apoio. Infelizmente, a filha perdeu a vida e ela vai seguir com essa dor, né? Que o suspeito seja localizado e pague pelo que fez. E olha, uma mulher de 22 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio na tarde de ontem em um bar localizado na Rua América Dourada, no bairro Santa Cruz, em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por cerca de 6 disparos de arma de fogo. Populares relataram que os tiros teriam sido efetuados por 2 homens que chegaram ao local em uma motocicleta e, após o crime, os suspeitos fugiram. Até o momento não foram identificados. Testemunhas não souberam informar características dos autores dos disparos nem do veículo utilizado na fuga. A vítima afirmou à PM, posteriormente, não saber quem seriam os autores do ataque, nem a motivação da ação, por que ela estava sendo perseguida. Ela também relatou que já havia sofrido outras tentativas contra a própria vida em ocasiões anteriores. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, prestou os primeiros socorros ainda no local. A mulher foi socorrida com vida e encaminhada para o Hospital do Oeste sob escolta policial. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso. E depois do intervalo, você confere, carga ilegal de quartos é apreendida em Pilão Arcado. A carga tinha 27 toneladas da pedra, estimada em valor milionário. Te conto já essa história. Pode soltar esse infeliz. Terra Nostra. A vida é feita de voltas. Cada volta é um novo começo. E cada um volta do seu jeito.
Volta às aulas Comercial Alencar. Tudo o que você precisa para voltar em grande estilo. Aqui você tem tudo. Tem qualidade, tem melhor preço e tem melhores condições de pagamento. Se comparar, você compra no Alencar. Volta às aulas Comercial Alencar. 2 lojas, Barreiras e Luiz Eduardo. Nem todo começo tem holofote, nem todo espetáculo nasce com aplausos. E para virar esse jogo é preciso esforço, estratégia e estudo. Porque o conhecimento muda tudo e quando você se prepara, a vida vira seu palco. Para isso, conte com a Uninasal, feita para você que quer dominar o mercado e se tornar o protagonista da própria carreira. Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena. Uninasal, a próxima grande virada da sua história. Olha ali imagens. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, imagens agora do centro de Barreiras, aparentemente chovendo agora em Barreiras, dá para ver aí nessa câmera do alto, uma nuvenzona também ali no horizonte, segue chovendo na região oeste. E olha, minha gente, nós retornamos do intervalo com a seguinte informação. 27 toneladas de quartzo foram apreendidas ontem em um posto de gasolina no município de Pilão Arcado. Segundo informações da Polícia Militar, a carga foi extraída ilegalmente. E não para por aí, o material estava sendo levado para o Porto de Salvador e tinha como destino final o mercado chinês. Eu vou voltar agora com o Luiz Gustavo Ribeiro, que chega com mais detalhes sobre essa situação. Alguém foi preso, Luiz? Boa tarde. Oi, Bia. Foi sim, 2 pessoas foram presas, segundo informações da Polícia Militar. Essas pessoas que foram presas eram o comprador e o vendedor dessa carga de quartzo. A Polícia Militar informou que essa apreensão aconteceu durante uma operação de combate à extração mineral ilegal aqui na nossa região. Segundo informações da Polícia Militar, essa carga de cerca de 27 toneladas de quartzo foi apreendida no fim da tarde de ontem em um posto de combustíveis no município de Pilão Arcado. A Polícia Militar informou que essa carga estava sendo transportada por um caminhão. Segundo a polícia, essa carga também é avaliada em valores milionários. A PM informou que a carga tinha como destino o Porto de Salvador e que, posteriormente, essa carga seria exportada para a China. 3 pessoas estavam no caminhão, o motorista, o comprador e o vendedor, mas apenas 2 pessoas foram presas em flagrante, como eu falei anteriormente. Segundo a polícia, elas foram presas pelos crimes de usurpação de patrimônio da União, extração mineral ilegal e também falsidade ideológica. Os suspeitos e o caminhão e o motorista do caminhão foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal, que fica em Juazeiro. Além disso, a polícia também apreendeu alguns materiais. Além do caminhão, também foi apreendido um carro e 3 aparelhos celulares. A Polícia Federal informou que essas 3 pessoas foram apresentadas e um caminhão com um container fechado com 27 toneladas de quartzo foram apresentadas na delegacia de Juazeiro. Segundo a PF, o motorista não foi preso em flagrante, não foi envolvido no flagrante, apenas o comprador e o vendedor foram presos nessa situação. A PF também informou que durante o procedimento os suspeitos apresentaram uma nota fiscal falsa e por isso eles também vão responder pelo crime de falsidade ideológica. A partir de agora, os suspeitos vão ficar à disposição da Justiça. Esses 2 homens que foram apontados como o comprador e o vendedor seguem presos e agora ficam à disposição da Justiça. A Polícia Federal informou que o motorista do caminhão foi liberado por ele não ter sido envolvido nessa situação de flagrante. Então, uma apreensão muito grande que foi feita aqui na região norte do estado, Bia, como a Polícia Militar informou, é uma operação de combate à extração mineral ilegal que acontece aqui na nossa região. A Polícia Militar informou que esse quartzo foi extraído de forma ilegal e também estava sendo transportado e seria vendido também de forma ilegal. Como a Polícia Militar descobriu, a carga tinha como destino o Porto de Salvador e posteriormente seria exportado para a China. Então, um trabalho que a Polícia Militar fez aqui na região norte do estado, em Pilão Arcado, conseguindo apreender essa carga de 27 toneladas e prendendo 2 pessoas durante essa operação. Volto contigo no estúdio, Bia. Muito obrigada, Luiz, pelas informações.
A gente fala agora sobre uma operação da Polícia Federal que mobilizou equipes em Luiz Eduardo Magalhães. A PF cumpriu mandado de busca e apreensão em uma investigação que apura crimes de abuso sexual infanto-juvenil no ambiente digital. A Aline Miranda é quem tem as informações. Olá, Aline. Olá, Bia. Isso mesmo, Bia. A Operação Frig, como foi denominada pela Polícia Federal, ela teve início após organizações internacionais de proteção à infância identificarem que alguém aqui no Oeste Baiano baixou e armazenou imagens de abuso infanto-juvenil na internet e armazenou esse material em nuvem. Com essas informações, a Polícia Federal aqui de Barreiras começou a detalhar sobre esse caminho para chegar até esta pessoa. De acordo com informações da própria Polícia Federal, se trata de um jovem de 22 anos. Este jovem tinha acesso a jogos online e através desses jogos online é que a Polícia Federal conseguiu identificar que ele tenha, a partir desses jogos, teria obtido acesso a esse material ilícito. Com as informações, a polícia, então, deflagrou a operação, que se trata de um mandado de busca e apreensão na casa desse jovem de 22 anos, assim como também uma ordem judicial de afastamento de sigilo de dados telemáticos, que isso quer dizer que ele deixa de ter o sigilo que costuma se ter quando se trata de situações online. Com isso, a polícia agora, com todo o material apreendido na casa desse jovem, agora vai intensificar para identificar se esse conteúdo que ele baixou também foi compartilhado em redes sociais ou aplicativos. Assim, com todas essas informações, a polícia vai dar seguimento à Operação Frig. E a gente segue acompanhando todos os detalhes dessa situação. Bia, eu volto contigo. É isso mesmo, Aline. Obrigada por todos os detalhes trazidos aqui com precisão. E olha, quem está perto de se aposentar precisa redobrar a atenção. Este ano, as regras de transição da Previdência Social mudam de novo, com aumento na idade mínima e na pontuação exigida para quem já contribuía antes da reforma de 2019. Mas ainda existem diferentes caminhos para garantir o benefício. Por isso, é essencial contribuir de forma correta para não ser aí surpreendido na hora de pedir a aposentadoria. Vamos acompanhar essa reportagem. A aposentadoria por tempo de contribuição traz novidades em 2026. Desde a reforma da Previdência, aprovada em 2019, as regras de transição passam por mudanças anuais. Essas alterações valem para quem já contribuía para o INSS antes de novembro de 2019. E neste ano, as exigências ficaram um pouco maiores. Essa regra novamente alterou e principalmente dois pontos chaves, que é a idade progressiva e a regra de pontos, né? No caso da aposentadoria por contribuição, você que vai aposentar chegando o seu período, anualmente essa regra ela é alterada, aumentando-se a idade e aumentando-se os pontos. Uma das principais mudanças é na regra da idade mínima progressiva. Em 2026, as mulheres precisam ter 59 anos e 6 meses de idade e os homens 64 anos e 6 meses. O tempo de contribuição permanece o mesmo, 30 anos para mulheres e 35 para homens. Já na regra dos pontos, que soma a idade ao tempo de contribuição, a exigência passa para 93 pontos entre as mulheres e 103 entre os homens. O advogado explica que existem ainda as regras do pedágio. No pedágio de 50%, a pessoa precisa contribuir o tempo que faltava em 2019, mais metade desse período, desde que estivesse há até 2 anos da aposentadoria. Já no pedágio de 100%, é necessário trabalhar o dobro do tempo que faltava, com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 para homens. É importante dizer que todas as aposentadorias elas permanecem, né? A aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria permanente, atualmente em capacidade permanente, a aposentadoria especial. O que houve uma alteração significativa foi a aposentadoria por contribuição, que hoje existem os pedágios, né? Essa aposentadoria, ela houve uma alteração com relação à sua idade, que gradativamente, anualmente, essa idade ela aumenta 6 meses e a regra de pontos.
Apesar das regras serem gerais, cada caso deve ser avaliado de forma individual. Quem está prestes a se aposentar deve ter atenção redobrada. É importante conferir o tempo de contribuição e os valores pagos ao INSS para garantir o benefício sem atrasos ou prejuízos. Elza está aposentada há 3 anos. Ela contribuiu por 28 anos como trabalhadora com carteira assinada. O plano era se aposentar antes das mudanças, mas a reforma da Previdência e a pandemia acabaram adiando esse sonho. Foi muito triste porque um salário mínimo para quem trabalhou 28 anos, eu acho isso um absurdo. E quem nunca contribuiu está ganhando a mesma coisa. Então isso aí, a gente fica triste. Quando eu trabalhava, eu vivia bem melhor do que agora, depois de aposentada, que eu devia estar descansando. O dinheiro praticamente não dá para casa nada e até remédio, para comprar remédio, para fazer uma coisa, fazer outra, não tem como. Já seu Carlos acreditava que tinha tudo certo para se aposentar. Após 35 anos de contribuição com carteira assinada, ele foi surpreendido durante a análise do pedido. Algumas contribuições haviam sido recolhidas com valor abaixo do salário mínimo. Eu tive que conectar um advogado para poder ir buscar esse processo. E ele, por surpresa de mim, ele essa semana chegou e disse que a empresa contribuiu a menos aí um período, aí eu tenho que correr atrás agora para poder pagar a diferença para poder receber a indenização, né? Para evitar esse tipo de situação, a orientação é acompanhar regularmente o histórico de contribuições. Todas as pessoas que estão próximas à sua idade de aposentar ou achando que já tem o seu tempo mínimo de contribuição, que já daria para aposentar, procure alguém da área que conheça sobre o assunto, procure o INSS, busque informação em bancos de dados, cada caso a caso, é o que eu sempre digo. É isso aí. E olha só esse caso que chama a atenção. Uma mulher desapareceu após sair de casa na segunda-feira para lavar roupas no rio em Santa Rita de Cássia, no oeste baiano. Infelizmente, hoje, os bombeiros confirmaram o pior. Ela foi encontrada morta e o corpo foi resgatado pelos bombeiros. Gabriel Pires está ao vivo na região e traz mais detalhes agora para a gente. Gabriel, há suspeita de afogamento? Boa tarde novamente para você. Essa é a suspeita, viu, Bia? Mais um caso de afogamento nesse início de ano que a gente tem que trazer aqui no Bahia Meio Dia. Esse resgate foi realizado pelo grupamento do Corpo de Bombeiros que atende aqui a região oeste, é o 17º Batalhão. O núcleo de mergulho, ele recebeu a informação na tarde de segunda-feira que uma mulher, ela tinha desaparecido após ir lavar roupa em um rio, no assentamento Beira Rio, lá em Santa Rita de Cássia. Essa senhora, ela teria saído de casa na segunda-feira, dia 19, durante a manhã, foi lavar roupas na localidade, mas os parentes verificaram que ela não tinha retornado. A partir disso, a família acionou o Corpo de Bombeiros. No local onde ela teria ido lavar roupas, foram encontrados os pertences dela. Era um local onde ela aí costumava fazer a lavagem de roupas e a Corpo de Bombeiros acredita que há sim a possibilidade de afogamento. O grupo de mergulho, ele foi ontem até lá Santa Rita de Cássia para realizar o procedimento de buscas, mas não encontrou essa senhora. Hoje, as equipes do Corpo de Bombeiros, ou melhor, na realidade ontem, na quarta-feira, as equipes do Corpo de Bombeiros realizaram novas buscas e encontraram aí a senhora, o corpo da senhora lá no local. O corpo foi retirado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e levada para o Departamento de Polícia Técnica. A PM aí, ela realizou o resguardo do corpo e depois o DPT fez o recolhimento. O corpo dessa senhora, ela foi depois liberado para a família que realizou o sepultamento. Esse, Bia, é mais um caso de afogamento aqui no oeste baiano neste início de 2026. Já foram vários registros em várias cidades da região, como Xique-Xique, Barreiras, Riachão das Neves e agora Santa Rita de Cássia. A orientação do Corpo de Bombeiros é evitar rios nesta época do ano, onde o volume de águas está bem alto por conta das fortes chuvas que estão atingindo o oeste baiano. A gente deixa nosso abraço para essa família que infelizmente perdeu uma ente querida lá em Santa Rita de Cássia. Bia, é com você.
Que tristeza, Gabriel, que tristeza para a gente trazer essas notícias. Um idoso de 71 anos em Juazeiro e agora essa mulher, muito triste, muitos casos, impressiona a gente noticiar tudo isso aqui, nessas pessoas se afogando. Vamos seguir em alerta. Agora, informação importante para pais e mães de alunos matriculados em uma das escolas municipais de Juazeiro. É preciso comparecer, viu, à unidade escolar onde seu filho ou filha foi contemplado com uma vaga até o dia 23 de janeiro para entregar a documentação solicitada e confirmar, então, a matrícula. Essa é uma etapa essencial para garantir essa vaga na escola pretendida. Os alunos que não foram contemplados na escola inicialmente solicitada devem acessar o acompanhamento da solicitação e verificar ali as escolas disponibilizadas pelo sistema para que possa confirmar a matrícula também até o dia 23 de janeiro. Já os estudantes que ainda não realizaram o cadastro online para a solicitação de vaga na rede municipal de ensino devem aguardar até o dia 24 de janeiro, quando estará disponível novamente o cadastro de novos estudantes. E terminam amanhã as inscrições para o projeto Catavento em Barreiras. A iniciativa oferece vagas em 4 unidades do município, uma oportunidade para crianças e adolescentes participarem de atividades educativas e culturais de graça e em horários opostos ao turno escolar. Carlos Augusto tem informações sobre como garantir uma vaga no projeto. Acompanhe. Oi, gente, boa tarde. Aqui em Barreiras, o projeto Catavento, que desenvolve um trabalho lindo com crianças de várias idades, está com renovações de matrículas e também matrículas abertas. E elas têm um calendário específico. Agora a gente vai tirar as dúvidas conversando com a Verônica Porto, que é a coordenadora pedagógica do projeto. Vera, então são datas específicas, né, diferentes para cada um dos setores, a matrícula e também a renovação. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. São datas específicas, porque nós temos já o grupo de crianças que já são acolhidos, né? Aí a gente renova as matrículas até sexta-feira, para depois a gente saber quanto sobra de vagas para a gente acolher novas crianças. E são quantas unidades aqui? 4 ao todo, né? Mas quantas vagas que a senhora tem, né? A possibilidade dessas crianças estudarem? São 4 unidades, uma em cada bairro, né? Cascalheira, Santa Luzia, Vila Brasil, Conjunto Habitacional Rio Grande. A gente acolhe 500 crianças. Né? Então, para a gente saber de verdade quantas crianças novas podemos acolher, na sexta-feira à tarde a gente já tem uma estimativa de quantas novas vagas a gente pode abrir para as crianças novas. Verônica, e para as pessoas que estão assistindo a gente, para nós podermos esclarecer, elas ficam no projeto quando não estão na escola, é isso, né? Isso, o projeto funciona no contraturno da escola, né? As crianças têm um período na escola e um período no projeto. No projeto eles fazem o reforço escolar, né? Faz as atividades da escola e tem as oficinas também. Nós temos oficina de música, de dança, esse ano vamos ter de dança, informática e jiu-jitsu. Quem está no projeto já estudando, participando das atividades, a renovação é automática, não tem problema nenhum, né? É automática, o pai só precisa levar a declaração atualizada da escola, né, para a gente saber qual é a série nova, se mudou de horário. É automática, só com a declaração. As crianças novas aí precisam de documentos da criança e do pai, né? O responsável, o CPF do responsável e o documento da criança. Obrigado por a senhora conversar com a gente. Estamos voltando, então, com você, Bia. É isso aí, aproveite a oportunidade. E depois do intervalo, você acompanha como foi a partida entre Juazeirense e Vitória. O Cancão de Fogo perdeu de goleada na casa do adversário. E já. E aí, Luana, você sabe quem tem o molho? O Mosaico Baiano, meu pai. De molho você entende bem, né? A gente entende bem, por isso que eu vou convidar a galera para poder curtir nosso molho no Mosaico de Verão, em Brasa. Na série Desafio dos Famosos, a gente pega carona no guidão de Sheila Carvalho e dá um passeio de bike pela orla de Salvador. A gente preparou um guia prático de como você pode cuidar do corpo nesse clima quente. Nossos especialistas dão dicas para curtir a estação sem abandonar o autocuidado. O Festival de Verão bateu na sua porta. E aí, vai abrir? Ainda dá tempo de separar o look para curtir o FV. E quando é que a gente se encontra, Lua? Sábado, 2h35 da tarde, no Mosaico Baiano de Verão.
Já imaginou ganhar uma bolsa de estudos na maior rede de autoescolas do Oeste? Garanta agora sua bolsa com até 70% no valor das aulas teóricas e práticas. Inscreva-se em nosso site cfcnovaferrari.com.br. A sua clínica precisa de equipamento ou manutenção? Na SOS Consultório Odontológico, você encontra diversos modelos de cadeiras e todos os equipamentos necessários para o seu consultório. Oferecemos ainda serviços de instalação e manutenção com equipe especializada. Mais de 30 anos de credibilidade, qualidade, melhores preços e condições. SOS Consultório Odontológico. Seu sorriso depende desta marca. Eita, nesse calor é um sol para cada criança. E como será que elas estão aproveitando as férias, hein? Nós vamos passear por todo o Nordeste para ver como essa turma aí tá tirando onda nesse verão. Tem criança correndo, se refrescando, descobrindo novas formas de aproveitar a estação mais quente do ano. É amanhã, depois do Jornal Hoje, 15 para as 3 da tarde. A gente se junta num verão cheio de vida, risada e muita diversão. A gente se vê no Verão Nordeste. Volta com o seu Bahia Meio-Dia, imagens de Bom Jesus da Lapa, onde também o tempo permanece fechado. Santuário lindo aí para nos inspirar muita fé nessa quinta-feira. Minha gente, a Juazeirense perdeu de goleada no jogo de ontem contra o Vitória, na casa do adversário, no Barradão, pelo Campeonato Baiano. O Cancão levou a partida com um jogador a menos. O atleta foi expulso depois de reclamar num lance de marcação de pênalti. Veja na reportagem. A primeira vitória em 2026 finalmente saiu. Graças a Deus a gente saiu com um bom resultado aqui hoje, né? Depois de 3 empates no Campeonato Baiano, o Leão resolveu colocar o time principal para jogar. E a torcida queria sim. É hora de estrear aí, né? O time principal, o time A. Porque o Vitória precisa vencer, né? Por causa da tabela, para se classificar. Apesar que todo mundo fala que não liga para a Baiana, mas todo mundo liga, né? Todo mundo quer ganhar. O Campeonato Baiano não é brincadeira, como o Campeonato Brasileiro também não. Então, assim, a gente tem que jogar na raça o tempo inteiro. Jair Ventura era o comandante na área técnica. Entre os titulares, Renato Kaiser e companhia. E os estreantes, Matheus Silva, Richelli e Kaique Gonçalves. O Vitória precisou de 10 minutos para abrir o placar. Passe de Renato Kaiser, Canta La Pedra ajeitou. E o estreante Matheus Silva mandou pro gol. Fui feliz ali de poder estar estreando com gol. É importante estrear bem, né? É importante, melhor ainda, estrear com gol e poder estar ajudando a minha equipe. O Juazeirense deu logo uma resposta. Adriano Pardal recebeu na boa para essa defesa difícil de Gabriel. O time de Juazeiro ainda perdeu o Vitor Ramos, ex-zagueiro do Vitória, que saiu machucado. Aí veio o lance que gerou toda uma polêmica. O árbitro pegou o pênalti Renato Kaiser. Ainda expulsou Adriano Pardal por reclamação. Kaiser cobrou e fez o segundo do Vitória. Foi o árbitro encerrar o primeiro tempo pro Juazeirense iniciar os questionamentos. A volta da arbitragem para o segundo tempo também foi sob muita reclamação. Com Mateuzinho no lugar do zagueiro Edu, o Vitória criou um volume ainda maior. Ensaiou o terceiro gol neste lance. Aí Elivelton acabou ajudando. Fez contra. Tinha espaço para mais. Kaiser fez o segundo dele, agora de cabeça. Depois de ganhar a primeira no campeonato estadual, a primeira na temporada 2026, o Vitória se prepara para o Clássico Bavi do próximo domingo. O jogo, mais uma vez, será aqui no Barradão.
diante da torcida. Rubro-negros que querem força máxima diante do maior rival. Ganhando o clássico domingo, vai ser ótimo para a torcida, ótimo para a gente, ótimo para o Vitória e vamos que vamos. Os jogadores sabem bem o peso de uma vitória no clássico. Aproveitar, descansar, que domingo, como eu disse, é guerra, é decisão, é clássico, é onde que para tudo. Tenso, hein? E depois dessa derrota, a Juazeirense, que estava na 4ª posição dentro do G4, caiu para a 5ª do Campeonato Baiano. A situação não é confortável para o time, que está a apenas 3 pontos da lanterna do campeonato, que hoje é ocupada pelo time do Jequié. O próximo jogo do Cancão de Fogo vai ser contra o Jacuipense, em casa, no estádio Adalto Moraes, na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Essa é a chance do Cancão de Fogo ganhar, somar ali 7 pontos e voltar a ocupar o G4 da competição. E você que está em Barreiras, ainda dá tempo de participar da 4ª edição da campanha Volta às Aulas Solidária da Rede Bahia. Confira agora os detalhes. Entre os itens que podem ser doados estão lápis de cor, giz de cera, tinta guache, caneta hidrocor, borracha, lápis para escrita, papel ofício e massa de modelar. O material doado pode ser entregue na OAB de Barreiras, localizada na rua Professor Orlando Gomes, número 549, e ainda na base comunitária da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Em 31 de janeiro acontece o dia D da campanha com o aulão gratuito de Zumba. No ano passado, a TV Oeste arrecadou 8.083 itens e 6 instituições foram beneficiadas. Instituições sociais como o Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco, Instituto Lamenha, Base Comunitária da PM e a Zona Rural do município serão contempladas com as doações. E você que está em Juazeiro também pode contribuir, viu? Você pode entregar sua doação na sede da TV São Francisco, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, bairro Santo Antônio, número 95. Os itens também podem ser entregues na sede da OAB, localizada na Travessa José Guerra de Santana, sem número, bairro Alagadiço. Pegue aí o seu material, contribua da forma que você conseguir e ajude essas crianças em situação de vulnerabilidade a ter acesso ali à educação de forma mais digna. E olha, minha gente, estão abertas até o final do dia de hoje as inscrições para 10 cursos gratuitos na cidade de Saúde, nas áreas de atendimento, vendas, saúde e tecnologia. Os interessados devem ligar para o número 739-8187-2729 para garantir essa vaga. Podem participar pessoas a partir de 13 anos, olha, adolescentes, desde que apresentem autorização do responsável. As aulas vão ocorrer até o próximo sábado, em local informado no momento ali da inscrição, sempre no turno da tarde e à noite. São cursos de curta duração, há uma taxa ali opcional para a emissão do certificado e quem preferir pode concluir o curso sem a necessidade também de pegar esse documento. 2026 já está sendo chamado de o ano dos feriadões. Isso porque a maioria dos feriados nacionais cairá, na verdade, em dias úteis, o que aumenta as chances de folgas prolongadas. Mas será que as empresas e a população estão aí atentas a esse novo calendário? Nosso time foi às ruas de Juazeiro, ouviu o que o povo está achando de tanta folga em um único ano. 2026 está sendo considerado o ano dos feriadões. Isso porque a maioria dos feriados nacionais vão cair em dias úteis. Agora, será que as empresas estão atentas a isso? E a população? Não estou me preparando para isso não, ainda não. Sabe quantos feriados esse ano vai ter? Também não sei não. A lista de feriados nacionais é divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Para 2026, na relação aparecem 1º de janeiro, 3 de abril, Dia da Paixão de Cristo, 21 de abril, Dia de Tiradentes, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro, 20 de novembro e o Natal, no dia 25 de dezembro. Ao todo, 2026 terá 10 feriados, sendo 9 deles em dias úteis e 9 dias de ponto facultativo. Dos 10 feriados, 7 vão cair em segundas ou sextas-feiras, o que facilita a formação de feriados prolongados. Esse é um dos calendários mais favoráveis para quem deseja planejar as folgas.
Essa consultora de RH explica que a possibilidade requer atenção com a empolgação e cuidado para não comprometer o orçamento. Às vezes as pessoas elas se empolgam no feriado e aí gastam tudo que tem e depois pesa no bolso no final do mês. Mas é importante pensar o que é que você quer fazer nesse feriado, se é um passeio, se é uma viagem, o que é que você vai fazer e pensar nos pontos específicos. Se for viagem, então eu vou pensar na estadia, eu vou pensar na alimentação, eu vou pensar no transporte. Então pensar em todos os detalhes, o que você vai fazer nesse dia, se antecipar, né, guardar ali um dinheiro, fazer uma organização antecipada alguns meses antes, algum tempinho antes, para depois não pesar no final do mês naquele feriado. No caso dos profissionais que trabalham em dias de feriado, esse advogado ressalta que a legislação trabalhista prevê que o colaborador tem direito ao pagamento do dia trabalhado em dobro ou folga. Já para os que faltam no dia do feriado ou na semana de feriado, a conduta pode gerar prejuízos. O trabalhador ele tem que ficar muito atento a essa situação, porque ele pode ter um prejuízo duplo ou triplo. Se ele se ausenta no dia feriado, que a empresa está aberta e que ele foi convocado a trabalhar, ele pode ter um desconto duplo. Qual é esse desconto duplo? O dia de trabalho que ele não foi, que é o dia feriado, e ele pode também ter descontado o seu dia de descanso semanal remunerado, que cai preferencialmente aos domingos. Ele vai usufruir normalmente daquele DSR, né? Porém, ele não vai receber o valor. Então, isso é um poder que a empresa tem. Qual outra observação interessante? E se eu faltar na semana do feriado de forma injustificada? Ele pode ter um desconto triplo, que é o dia de trabalho que ele não foi, o dia feriado, que é um dia de descanso remunerado, e o dia do DSR natural, que ele já tem direito de acordo com a legislação. Então, ele pode ter um prejuízo de 3 dias de trabalho se ele se ausentar num dia da semana que tem feriado. Então, ele tem que ter muito cuidado com isso aí. E as empresas também têm que saber que tem essa possibilidade de realizar esse desconto. Em Juazeiro, a Prefeitura também já decretou os feriados municipais. São 4 datas relacionadas à história, cultura e religiosidade do município. A primeira é a sexta-feira de Carnaval, no dia 30 de janeiro. O segundo feriado municipal será o da Sexta-feira da Paixão. O terceiro será o aniversário da cidade, celebrado no dia 15 de julho. E encerrando o calendário, o quarto feriado municipal será o dia de Nossa Senhora das Grotas, padroeira de Juazeiro, celebrado em 8 de setembro. Diante de tantos feriados, os especialistas alertam para o cumprimento das folgas, que podem variar de acordo com as decisões coletivas das categorias, que resguardam os direitos dos trabalhadores. Então, nessas normas, geralmente, existe regulamentação sobre esses dias feriados. Por exemplo, existem dias feriados que são considerados absolutos, que determinados setores não podem funcionar. Então, portanto, a empresa não pode abrir nesse período aí, nesse dia feriado. Existem também feriados que são permitidos pelas convenções e acordos coletivos que a empresa pode funcionar. Então, isso é um dia normal de trabalho e aí entra naquela possibilidade que a empresa tem de realizar os descontos. E também existe ali, dentro dessas normas coletivas, que é o acordo e convenção coletiva, outros regramentos específicos, como, por exemplo, o pagamento de uma diária adicional para o trabalhador que labore no feriado, pagamento de alguma bonificação a mais, de algum valor a mais, para compensar aquele dia ali feriado que o trabalhador deixou de estar descansando com sua família, no lazer, para poder estar servindo a empresa. Então, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a empresa se beneficia com o trabalho naquele dia específico, muitas vezes também o trabalhador se beneficia com valores a mais do que a normalidade. Para as empresas que estão temendo o número de folgas em dias úteis, a dica é se antecipar de forma estratégica. As empresas elas precisam de fato pensar ali o que é que elas podem fazer antes daquele feriado chegar, para quando chegar de fato esse dia que ninguém trabalha, ela não se sair tão prejudicada. E enquanto os empregadores buscam alternativas para vencer o ano com esse número atípico de feriados em dias úteis, quem está no batente não vê a hora de desfrutar a folga merecida. Descansar, esse é meu foco.
Bom, conforme a gente viu aí na reportagem de Jacira Félix, a Prefeitura de Juazeiro já instituiu o primeiro feriado municipal para o dia 30 de janeiro, que é a sexta-feira de Carnaval, a próxima sexta-feira. Porém, vai ser um feriado diferente aqui na cidade, porque o comércio vai funcionar parcialmente. A gente vai passear agora pelo calçadão aqui de Juazeiro, nas imagens de Sandro Ribeiro. Enquanto eu passo essas informações, houve uma decisão conjunta aí entre o Sindicato do Comércio aqui da cidade e outros órgãos, como por exemplo aí a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, o Sindicato dos Comerciários e também a ACEAGE. Esses órgãos decidiram aí optar pelo funcionamento do comércio lojista de Juazeiro no próximo dia 30 de janeiro. Segundo esses órgãos, essa decisão busca o melhor equilíbrio entre os interesses da população, dos trabalhadores e também dos empresários do setor e a sincronia da abertura e o fechamento do comércio com a cidade de Petrolina. Cidade Petrolina que fica do outro lado, apenas uma ponte separa Juazeiro e Petrolina, e aí essa decisão visa otimizar o funcionamento do comércio de Juazeiro a partir do comércio de Petrolina, que vai estar funcionando normalmente. O que é que ficou decidido a partir então dessa reunião feita entre as entidades do comércio aqui de Juazeiro? Ficou decidido que na sexta-feira de Carnaval, na próxima, apesar do decreto da Prefeitura que determina o feriado, o comércio de Juazeiro vai funcionar de 9 da manhã até as 3 da tarde. Sexta-feira de Carnaval, comércio de Juazeiro funcionando de 9 da manhã até as 3 da tarde. Essa decisão também traz uma alteração para a segunda-feira, dia 2 de fevereiro. O que é que vai acontecer no dia 2 de fevereiro? O Carnaval de Juazeiro acontece até o domingo, até a madrugada da segunda-feira, na verdade. O comércio de Juazeiro não vai abrir na manhã da segunda-feira, dia 2 de fevereiro. O comércio vai abrir somente a partir do meio-dia. Então, recapitulando, sexta-feira de Carnaval, o comércio de Juazeiro funcionando de 9 da manhã até as 3 da tarde. Sábado também funcionamento normal, geralmente até 2 horas da tarde, e na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, até o meio-dia. Essas entidades reforçaram, que essa prerrogativa de decretar feriados é do município, mas de fato as entidades optaram pelo funcionamento, visto que é a melhor alternativa. Nós procuramos a Prefeitura de Juazeiro para saber um posicionamento a respeito dessa situação. A Prefeitura de Juazeiro disse que a solicitação para a mudança da data do feriado municipal do dia 30 de janeiro partiu dessas entidades representativas do comércio local e que esse pedido está em análise pela gestão municipal, que vai avaliar os impactos e a viabilidade da proposta. A Prefeitura disse que tão logo essa avaliação seja concluída, será dada uma resposta o mais breve possível, e que caso essa alteração da data venha a acontecer, um novo decreto será publicado nos próximos dias, garantindo a devida comunicação à população e aos setores envolvidos. Então, resumindo, vai ser feriado dia 30 de janeiro, foi decretado pela Prefeitura até então, mas o comércio aqui da cidade, sexta-feira de Carnaval, vai estar funcionando em horário reduzido, de 9 da manhã até as 3 da tarde, aqui em Juazeiro. Viu, Bia? Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tiago, pelas informações. Que seja um ótimo carnaval para todo mundo. E antes da gente encerrar, vamos dar uma conferida em como está o trânsito na Ponte Presidente Dutra. Olha aí na sua tela. Tranquilo nesse momento, 12h58 nos dois sentidos. Geralmente está bem mais tenso para quem sai de Petrolina para Juazeiro, mas agora a gente vê aqui nos dois sentidos, trânsito fluindo normalmente. E assim que a gente encerra o nosso Bahia Meio-Dia desta quinta-feira, obrigada pela sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 11h45. Fique em paz e até lá. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Iga Center. 3 lojas para melhor atender. O parceiro forte do Oeste Baiano. Eu tomei uma decisão. Eu vou contar pra Anabela que eu sou a mãe dela.